Bem-vindos ao Bastidores do Franchising. No programa de hoje nós vamos saber como você pode terceirizar a parte de auditoria, uma consultoria de campo da sua rede franqueadora. Para falar sobre isso, nós convidamos o Martinho Beluco, que é gerente de novos negócios da Bureau Veritas. Tudo bom, Martinho? Tudo bem. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Ainda mais para falar sobre um assunto que é essencial para as redes franqueadoras, mas que todo consultor de campo detesta fazer. A auditoria, né? Exatamente. Me fala um pouco, qual que é o trabalho que a Bureau Veritas desenvolve nessa área de consultoria, de campo, de olhar a conformidade da franquia em relação aos padrões? Pois é, Pedro, eu vou voltar um pouquinho mais, né? Auditoria, na verdade, a gente não usa esse termo auditoria. Tem uma conotação de punição, de fiscalização. Então, nós preferimos usar visita técnica. Vocês podem até falar que é visita técnica, mas é uma auditoria. Mas para todo franqueado é o fiscal chegando. É o fiscal chegando, então a gente usa a visita técnica. Por que fazer auditoria? É extremamente importante, né? Para você manter o padrão da rede, né? Como é que o franqueador sabe que a rede, que principalmente redes grandes, estão com as conformidades dentro do que ele determinou, enfim, afinal de contas o franqueado comprou uma marca, ele tem que seguir o padrão determinado pela marca. Padrão determinado. Então a gente está falando de padrões de apresentação de logotipo, de comunicação visual, uniforme, é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Até atendimento a gente pode mensurar, alguns processos que são mensuráveis, tá? Ou seja, que a gente consiga medir, né? O que é isso? Muitos clientes me perguntam, eu queria que você medisse o meu atendimento, se ele é bom ou ruim. Eu digo, tá, eu consigo medir o atendimento, mas vamos... Mas o que é bom, o que é ruim? Exatamente, então vamos fechar esse atendimento. Eu gostaria que o meu atendimento, para ser bom, ele tem que, o meu funcionário tem que sorrir, ele tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite, que sim que seja, tem que estender a mão, enfim, a gente vai fechando, né, essa pergunta aberta, transformando em N perguntas fechadas, para que o meu inspetor consiga medir na ocasião da visita. Então, a gente procura fazer esse tipo de checklist, ou seja, montar esse checklist, né, junto com o franqueador, que é o nosso cliente, de forma que fique fácil para o meu funcionário executar e também para o franqueador poder controlar e saber como é que está a rede dele, se está padronizada ou não. O que é o básico de uma visita técnica? O que você, assim, normalmente é a coisa que mais se faz e o que seria depois o mais sofisticado? O básico são padrões visuais, né? Fachada, aspectos de limpeza, organização, uniforme, iluminação, disposição dos produtos. Esse é mais o básico, que é o geral. Todo mundo faz? Todo mundo faz. E é uma coisa que tem que ter, tem que existir mesmo. Uma coisa mais sofisticada seria alguma coisa relativa a processo. Por exemplo, uma troca. Um processo de venda. Como é que é o processo de venda? O franqueador quer saber se o franqueado está executando o processo de venda conforme ele determinou, usando o sistema, praticando N atividades, enfim. Sorrindo. Sorrindo, etc. Então, é um pouco mais sofisticado, seria isso. De maneira que a gente consiga, repetindo, mensurar tudo isso, porque o meu funcionário, meu inspetor, ele é objetivo, ele é treinado para ser objetivo, né? Ele não pode trabalhar com subjetividade, óbvio. Até porque, para mim, o limpo, ele tem uma característica para você, outro e para outra pessoa. Então, eu não posso deixá-lo julgar. Ele tem que seguir um padrão. Mas como é que ele segue esse padrão? Então, a gente, com o franqueador, nós montamos uma cartilha, um manual, onde o meu inspetor vai consultar numa eventual dúvida o que é o certo e o que é o errado. O que é o limpo, o que é o sujo, o que é o organizado, o que é o desorganizado, o que é o bem iluminado, o que é o mal iluminado. Eu tenho um cliente, por exemplo, que nos contratou que ele queria que nós, através de um equipamento chamado Lumen, exatamente não lembro o nome, para medir a iluminação que você tem dentro do ambiente. Isso, exatamente. Então, o nível de exigência que o franqueador exige. Martinho, você chega a fazer também processos mais complicados, por exemplo, como uma troca de um produto, um cliente comprar um prato, por exemplo, uma alimentação, e não querer mais o prato, para ver qual que é
o tipo de resistência que você pode ter? É. Já passaram por isso ou não? Já, mas assim, aí existe uma derivação desse trabalho nosso da auditoria que a gente faz que chama-se cliente oculto. É um outro bracinho que a gente tem, que fazemos também, e aí entra um pouco mais, acho que esse trabalho seu, que é o nosso funcionário como um consumidor qualquer. Tá, então a parte de visita técnica, ele é um mero caminhador dentro da loja ou da unidade, ele está olhando lá, é um observador. Exatamente. Ele só observa e anota. Exatamente isso. Até porque como ele já se anunciou como um funcionário do Bureau Veritas em nome do franqueador, as pessoas todas que estão na franquia já sabem que ele está ali para verificar padrões. Então, se ele, tudo que ele fizer vai ser acompanhado. Mas quando ele vai testar uma compra, você falou que ele pode fazer um processo de compra. Pode. Para ver se a pessoa sorri, se atende bem, se usa o sistema. Na verdade, aí já está no cliente oculto ou... na verdade, ele vai acompanhar um atendimento. Então, ele fica na loja, por exemplo, esperando um cliente chegar e vai analisar como é que é o atendimento para esse cliente. Não ele exatamente, mas ele vai acompanhar, para ver se o vendedor praticou o que deveria ser praticado. Sorriu, estendeu a mão, foi simpático, enfim, o que seja, com o cliente que entrou na loja. Porque ele já é um auditor, ele já foi anunciado como um auditor, um inspetor. Então ele não pode mais, porque o vendedor sabe que ele vai medir como é que vai ser o atendimento. Agora, Martinho, quando ele está lá e já se anunciou como um inspetor, Sim. Não começa todo mundo a sorrir imediatamente na loja? Às vezes sim, por isso é que a gente até sugere ao franqueador, claro que o franqueador que determina que a visita seja surpresa, né? Não seja agendada. Então a gente tem um cronograma, uma programação, junto com o franqueador, o franqueado não sabe, e a gente vai fazer essa visita surpresa. Logicamente, chegando até o ponto de venda, há uma mobilização, né, automática de que, olha, a pessoa está aí, a gente precisa melhorar. Mas isso é uma experiência nossa, Pedro, é uma coisa que acontece no início do processo. Primeira visita, no máximo segunda visita. A partir da terceira visita, eles já começam a incorporar, e essa é a ideia, na verdade, incorporar que é importante que ele siga os padrões, porque é importante para a loja, é importante para o negócio, é importante para... Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, isso acontece no início do processo. E, Martinho, se a gente estava falando de inspetores, né? Quantos inspetores fazem esse trabalho? Ele é nacional? Eu posso ter uma rede com lojas no Brasil inteiro e conseguir fazer esse tipo de trabalho? Nós temos hoje uma equipe que está já chegando perto de 500 pessoas espalhadas pelo Brasil, né, que fazem esse trabalho, ou seja, que moram nos locais, que executam isso para minimizar custos, obviamente, custos de deslocamento, né. Nós temos um departamento aqui em São Paulo, no nosso escritório, que só faz contratações de pessoas para esse trabalho, ou seja, está em constante aumento, a demanda é muito grande, né. Então, a equipe é grande, nós temos todo um treinamento em cima dessa equipe, não é qualquer pessoa que pode ser um inspetor do Bureau Veritas, tá? A cultura do Bureau Veritas, por ser uma empresa tradicional, como eu te falei, há quase 200 anos de existência, fazendo esse tipo de trabalho de verificação de conformidades no mundo inteiro, a gente tem um nome, a gente tem uma tradição e a pessoa, para trabalhar para a gente, tem que ter a cultura Bureau Veritas, né? Cultura de auditoria, apesar de ser um nome forte, mas é a cultura de auditoria. Então, nossa equipe está espalhada no Brasil inteiro para justamente minimizar isso. Eu digo infelizmente, que é porque a gente não tem essa possibilidade ainda de executar fora do Brasil. Nós temos a nossa equipe só Brasil, eu já tenho demandas para a América do Sul, você sabe que tem franquia já em grande expansão na América do Sul, expandindo na América do Sul, Estados Unidos, Europa, várias. Mas eu não consigo fazer esse trabalho fora ainda, apesar do Bureau Veritas ter escritórios fora do país. Tem escritórios no mundo inteiro. Mas esse trabalho ainda é um trabalho made in Brasil concentrado aqui. Futuramente, quem sabe, a gente consiga atender. Por enquanto, ainda não dá. E como é que é feito esse trabalho? O inspetor vai à unidade franqueada, leva um checklist, preenche o checklist. E como é que os consultores de campo recebem esse material, a rede franqueadora? Como é que é sinalizado o que está indo bem e o que está indo mal? Então, na verdade, esse trabalho no nosso pensamento, ele é vantajoso para todo mundo. Por quê? O franqueador vai receber informações em tempo rápido
para tomar decisões. Nossa visita, para você ter uma ideia, em qualquer lugar do Brasil, até 2 dias ele recebe via web o relatório pronto, com fotografias, para tomar uma decisão, para tomar uma ação. O franqueador vai saber que a rede dele está seguindo o padrão que ele determina. Não está pintando uma fachada de outra cor, não está usando uma loja não está usando um uniforme, por exemplo, que determinou, enfim. Então o franqueador vai ter uma vantagem também nisso. O negócio vai se valorizar porque o consumidor enxergando uma rede que seja a loja do Sul igual a loja do Norte, ou a loja do Sudeste e Nordeste, ele vai se interessar por comprar essa franquia. Eu, você, qualquer pessoa. Ninguém quer comprar uma franquia sabendo que essa franquia não tem padrão. O franqueado vai gostar desse trabalho. Por quê? Porque o consultor de campo, cada franquia chama de um jeito, a maioria chama de consultor de campo. O papel dele são 2 papéis básicos, auditoria e consultoria. E quando ele chega até o franqueado, ele tem que fazer primeiro a auditoria, né? Para ninguém mexer em alguma coisa, né, na loja, enfim. Então, a primeira ação dele seria a auditoria, ou seja, ele vai fazer a parte ruim. A parte chata, cobrança, fiscalização. Exatamente. E que o franqueado não gosta, ninguém gosta, né? É tratar você como criança, ver se você está bem comportadinho, se está limpinho, isso, bem uniformizado. Exatamente. Além de que, Pedro, veja, você tem uma contrapartida do franqueado que chama-se royalties, faz parte do negócio, né? E o franqueado quer receber em troca algo que faça com que ele melhore suas vendas, aumente suas vendas, se desenvolva. Afinal, ele comprou um negócio para ganhar dinheiro e não para perder dinheiro. Então, quando o consultor chega na loja dele, fazendo a auditoria, né, ele também não recebe bem isso. Então, o franqueado também vai gostar disso, porque o consultor vai fazer só consultoria. O que é só consultoria? É só ajuda na relação na parte de gestão. Na parte de gestão do negócio dele. Vamos fazer um planejamento, vamos analisar a questão do seu marketing, micromarketing, venda, como é que você está, ticket médio, enfim, a gestão do negócio. Martinho, para fechar essa entrevista, se a gente estivesse falando de valores, né, qual a faixa de valores que você pode considerar razoável para fazer uma auditoria com uma certa periodicidade numa rede franqueadora? Olha, Pedro, varia muito, porque depende muito do volume, depende da localização, depende do próprio checklist, ou seja, quanto tempo isso vai demandar na franquia. Se é um checklist mais básico, se ele é mais sofisticado. Perfeitamente. Eu tenho auditorias, visitas técnicas que duram 2 dias. Eu tenho visitas que duram 2 horas. Então depende muito disso. Né, são essas variáveis que influenciam diretamente no custo. Mas se a gente estivesse falando das mais simples, elas começam em que valor? Se tiverem volume, digamos que você tem uma rede com bom volume de checagens. Eu diria que um grande volume, um checklist básico, bem simplesinho, vai girar em torno de R$60, R$50, R$60, um volume bem grande. Por unidade? Por unidade, por visita, até R$2.000, dependendo da visita. É um range enorme. Ou seja, porque dá para fazer bastante coisa na checagem. Muita coisa. Muito bem. E se tivesse que deixar uma dica aí para quem está pensando em terceirizar a auditoria, esse processo de visita técnica, o que você deixaria? Pedro, complementando a questão só do consultor, do papel do consultor, né? O franqueador pode pensar, ok, o Bureau Veritas faz esse trabalho. Não preciso mais do consultor. Não preciso mais do consultor, não, negativo. Ele vai precisar sim do consultor para fazer a consultoria e o que acontece é que ele vai otimizar o tempo do consultor. Essa é a grande verdade. O consultor vai ficar ou mais tempo no franqueado fazendo um trabalho de gestão, ou ele vai ficar o mesmo tempo, mas o menor tempo possível, mas viajando mais, visitando mais pontos de venda. Ou seja, suponhamos que ele perdesse 1 dia ou 2 dias numa loja, fazendo auditoria e consultoria. Ele vai fazer só consultoria, ele vai ganhar 1 dia, então nesse 1 dia que ele vai ganhar, ele viaja mais. Então essa é uma otimização que o franqueador vai ter. Você tem um investimento para fazer a terceirização, mas por outro lado, você maximiza o recurso, o tempo do consultor de campo para ele fazer aquilo que realmente vai fazer o negócio crescer. Perfeito. Além do intangível, que é essa questão do relacionamento dele com o franqueado, que é fundamental. Muito bom. Martinho, muito obrigado pelas dicas. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Vocês continuem aí mais 100 anos para chegar aos 300 anos de empresa. Se Deus quiser. Obrigado. Bem, o Bastidores do Franchising fica por aqui.
Nós nos vemos num próximo programa. Até lá!